Meus irmãos, então a gente vai continuar a nossa adoração a Deus nesse domingo de manhã, agora por meio da escola dominical. Nós temos estudado já essa revista aí, Feitos do Pó, Destinados à Glória, da criação à redenção. E aqui Deus tem nos apresentado um tema dos mais interessantes, sobre a antropologia bíblica. Quem é o homem? Esse que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nós já vimos muitos temas interessantes aqui, não é? Características dessa imagem de Deus em nós, a questão de sermos religiosos, né? A questão que não há espaço para ateísmo. E hoje nós vamos ver outro tema dos mais interessantes, que é sobre o coração humano. Isso aqui é interessante demais. Vamos caminhando devagar. Quais são os objetivos dessa aula? Compreender, primeiro, o que é o coração humano. Você vai ter uma perspectiva diferente desse órgão que pulsa aí, que na verdade não é o órgão. Entender como o pecado afetou o coração de todas as pessoas, de toda a humanidade. Alegrar-se pela ação do Espírito Santo, regenerando o coração do cristão. A divisão da aula é muito simples. Uma introdução, o que a Escritura fala? Quando a gente fala a Escritura o que Deus revelou sobre o nosso coração? O que Ele fala sobre esse coração? O coração caído, o coração redimido e uma conclusão e aplicação. Vamos orar mais uma vez para a gente iniciar nossa aula? Santo Deus e Pai, nós te bendizemos, Senhor, nesta hora, pela oportunidade que nos dá, mais uma vez, de nos aproximarmos da Tua Palavra, para recebermos dela o poder do Teu Santo Espírito, Senhor, aplicando esta palavra em nossa mente e em nossa vida. Ajuda-nos, Pai, nosso coração está em Tua presença ainda nesta manhã, sedento em ouvir a Tua voz, em ser instruído pelo Teu Santo Espírito a partir da Tua Palavra revelada. Fala conosco, molda o nosso coração à luz de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Obrigado pelos Teus filhos que permaneceram aqui para esse estudo, que o Senhor comunique graça ao coração deles nessa hora. Que o Senhor abençoe também a professora das crianças lá dentro, trazendo entendimento, tranquilidade e sempre essa disposição crescente em permanecer servindo ao Teu reino aqui. Obrigado, Senhor, assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, é muito comum a gente ouvir a seguinte expressão, você já deve ter ouvido, você está em dúvida de alguma coisa, você quer fazer alguma coisa, nas demais diversas áreas da vida, e a pessoa diz assim, cheia de boa intenção, ela diz assim, siga o seu coração, faz o que der na mente. O que significa isso, hein? Siga o seu coração. Quer dizer, siga os seus sentimentos, siga a tua vontade, siga os teus pensamentos. E sabe de que eu me lembrei? Eu me lembrei de um texto, um momento bíblico, na vida do rei Davi, em que ele quis seguir o coração dele. E ele estava cheio de boa intenção, gente. Ele vivia num palácio, e a arca de Deus, a arca da aliança, estava numa tenda. Estava numa tenda, e ele tinha uma casa de cipreste linda. E ele entendeu que ele deveria construir um lugar bonito, um lugar aprazível, para que a arca repousasse, para que a glória de Israel estivesse presente. E Natã, um profeta, disse para ele o seguinte, ele chamou o profeta, e ele revelou essa intenção dele para o profeta. E lá em 1 Crônicas 17, isso está em 1 Crônicas 17, de 1 a 4, e dentro desse texto aí, olha o que Natã diz a ele, faze tudo quanto está no teu coração, porque Deus é contigo. Irmãos, isso aqui me assusta. Foi um profeta fiel, sério, de Deus, que disse isso aqui para o rei Davi. Você tem essa intenção? Davi, faz tudo quanto está no teu coração, porque Deus é contigo. Meus irmãos, em vez de sentimentos, boas intenções, pensamentos positivos, o que eu acho certo a ser feito, o que diz o coração, o que naquela mesma noite, diz o texto, Deus mandou Natã voltar para Davi, para falar para Davi, não vai ser você que vai construir um templo para mim, é Salomão, o teu filho, que vai construir. Então, o que esse texto mostra? Que em vez de seguir o sentimento, o que a gente acha que é certo, nós temos que seguir quem? A palavra de Deus, o que Deus revelou a nós. Deus se revelava a Davi por meio dos profetas. Deus revelava a si mesmo a sua palavra por meio dos profetas. Natã foi um deles. Então,
Natan, ele foi temerário na declaração dele a Davi, como um profeta. Faz tudo o que está no teu coração, porque Deus é contigo. Agora olha só, muita gente pode olhar para Natan e dizer assim, está vendo como é que esses profetas não são confiáveis? Negativo. Diz o texto que naquela mesma noite, sem dar muito tempo, Deus usou o mesmo profeta dele para trazer a vontade dele. Então, a profecia da palavra de Deus é reta, é justa, é confiável. Deus não comete engano, Deus não comete equívoco. Quando Natan disse isso aqui, faze tudo quanto está no teu coração, porque Deus é contigo. Ele falou do ponto de vista carnal, humano. Ai, você está bem intencionado, faz isso mesmo. O que ele deveria ter feito como um profeta de Deus? Consultado o Senhor. Espera aí, Davi, eu vou consultar o Senhor para ver uma resposta dele aqui, porque era assim que Deus falava naqueles dias, se revelando aos profetas. Mas ele não fez isso. E Deus então imediatamente vem corrigir o profeta, para que a sua vontade não caia por terra. E aí Deus vem, naquela mesma noite. Então Natan foi lá. Então, Davi deveria seguir a palavra de Deus. Tem um cientista chamado Blaise Pascal, ele ficou conhecido, por uma frase que ele cunhou. Ele disse assim, o coração tem razões que a própria razão desconhece. Ele disse o seguinte, os sentimentos ali, o coração, supera a razão, a mente. Muitas vezes, as emoções falam mais alto do que a cabeça. Sabe aquela coisa da gente tomar decisões do ponto de vista emocional sem pensar? É perigoso, não é? Muitas pessoas tomam decisões sérias na vida, emocionalmente, às vezes muito alegres, muito motivadas, ou então muito deprimidas, muito destruídas, sem usar a mente. Agora, olha só, será prudente se deixar conduzir pelos sentimentos? Davi se deixou conduzir pelos sentimentos. Natan, no primeiro momento, se deixou levar pelo sentimento. Vai lá e faz, Davi. Deus falou, não. Isso não vai acabar bem. Será possível fracionar o homem, irmãos, pensando, no que disse Blaise Pascal, de que o sentimento aí, o coração, vamos dizer assim, supera a mente, a capacidade racional? Em linhas gerais, está vendo como está fracionando? É como se dissesse assim, a emoção pensa uma coisa e quer uma coisa, a mente pensa outra e quer uma coisa. Será que é possível fracionar o homem? A integridade do homem? Coração, mente, sentimento, vontade. Por que é importante pensar nisso, irmãos? Porque para o mundo, o coração é apenas a sede do sentimento. Coração, para quem não conhece o que Deus fala sobre ele, é apenas a sede das emoções. O coração, então, ele é impulsivo, ele é apaixonado, ele corre solto como um jumento selvagem, ele não tem regras, ele supera os limites da razão, o que Blaise Pascal falou. O coração tem razões que a própria razão desconhece. O coração para o mundo, que é o sentimento, que é a sede só das emoções, ele é apaixonado, ele é irregrado ou sem regras, enquanto o cérebro é a sede do quê? É a sede dos pensamentos, é a sede da razão, é a sede do intelecto, do raciocínio lógico, sendo ponderado, prudente, em tese, devendo limitar os devaneios do coração. Então, o cérebro para o mundo é aquele que pensa, o coração age de maneira emocionada, sentimental. Então o cérebro compete limitar o coração muitas vezes. Uma visão secular, bem rasa, tá, irmãos? A gente não pode dar um curso sobre isso. E eu nem tenho capacidade para isso. Mas uma visão rasa do mundo sobre o coração é que no coração moram as emoções, mora a paixão desenfreada. É o coração que se apaixona. O cérebro não tem nada a ver com isso. O cérebro é o racional. O cérebro é o intelecto, é o pensamento. Mas o que a antropologia de Deus diz sobre o homem e sobre o coração humano? O que é o coração? Qual a relação do coração com a mente, com os sentimentos, com a vontade humana? Será que, segundo a Bíblia, as emoções moram no coração e o intelecto mora no cérebro? Entenderam? Estão entendendo? Será que, segundo a Bíblia, as emoções, os sentimentos, a boa vontade mora no coração?
e a razão, o intelecto, o raciocínio lógico mora no cérebro? Ou será que tudo está no coração? O cérebro pode pensar, as emoções podem borbulhar, os sentimentos podem nascer, separados disso que Deus chama de coração. Para o mundo, a razão é uma coisa, o coração é outra. Mas será que é assim aos olhos de Deus? Irmãos, quando eu falo coração, eu não estou falando do órgão que pulsa e manda sangue oxigenado para o cérebro, para os pulmões, para o corpo. Eu estou falando aqui de uma natureza. O coração humano na Bíblia tem a ver com uma natureza, uma disposição natural que temos para pensar, sentir e agir de determinado modo. Então, será que a gente pode fracionar isso? Será que eu posso ter uma natureza e posso pensar e agir de outra natureza? Por exemplo, uma macieira pode produzir uva? Uma árvore que foi formada para produzir goiaba pode dar limão? Uma pessoa que tem uma natureza espiritual pode pensar, agir e sentir segundo uma outra natureza? É isso que a aula vai falar. Isso é interessantíssimo. Olha lá. Olha o que disse esse filósofo aí, que a gente já falou muito nele, né? O Sócrates foi aquele que falou que o homem é um animal racional. Tem uma outra frase aí, ele cunhou. Conhece-te a ti mesmo. Dizem que foi ele que cunhou essa frase. Conhece-te a ti mesmo. O autoconhecimento, segundo a filosofia antiga, daria ao ser humano a noção de si, de quem ele é, do que é o mundo ao seu redor. E esse autoconhecimento o libertaria das angústias, das pressões e faria com que ele buscasse a verdadeira felicidade. Então, para muitos, a verdadeira felicidade é você conhecer-se a si mesmo, os seus limites e poder viver respeitando esses limites. Aí você vai alcançar a felicidade. Mas a questão é a seguinte, irmãos: como se conhecer? Como? Conhece-te a ti mesmo. Como que eu vou me conhecer? Deus responde: conhecendo o seu coração. O coração nada mais é do que o homem é em seu ser mais interior. Todo mundo sabe o que é capaz de fazer ou não fazer. Todo mundo sabe a motivação que está por trás do que ela faz ou deixa de fazer. Não tem jeito. Sabe aquela coisa? Todo mundo presta contas no travesseiro, no final do dia, do que fez, do porquê fez o que fez, ou não fez o que fez. Todo mundo sabe, dentro de certa limitação, porque no fundo mesmo quem esquadrinha o coração é Deus. Mas nós temos um autoconhecimento de nós, do que nós podemos fazer ou não fazer. Então, para compreendermos aos olhos de Deus quem nós somos, nós precisamos entender o que nós somos. O que é essa disposição que está em nós? O que é essa natureza, essa índole que pulsa dentro de nós? Então vamos olhar para as Escrituras, para tentar ver o que é o coração humano, irmãos. A palavra, é a palavra, sem dúvida, vamos dizer uma das mais importantes no Velho e no Novo Testamento, na antropologia bíblica. É justamente entender o que é o coração. Um servo de Deus chamado John Mackay, olha o que ele diz. As palavras hebraicas e gregas para coração são usadas como uma metáfora, uma comparação, para uma região inacessível da vida interior do indivíduo. Então veja, não é um órgão cardíaco, mas é uma natureza, uma disposição, uma região etérea, não sensível, não palpável, a nossa índole, na qual ocorre o quê? O que acontece nessa região dentro de nós? É a sede do pensamento, dos desejos e é onde é tomada as decisões. Um outro estudioso, Matthew Easton, ele diz o seguinte: o coração humano é o centro não apenas da atividade espiritual, mas de todas as operações da vida humana. Então, irmãos, a gente pode começar a pensar sobre o coração como sendo o homem interior.
Você é o seu coração. Você é, externamente, o que você é por dentro, em sua natureza, em sua índole, em sua personalidade, em suas características. É o lugar e o centro de toda a vida. É o centro da personalidade humana. Segundo a Bíblia, isso é o coração. É de onde vem tudo que você pensa, tudo que você sente, tudo que você faz. E entenda, não é o órgão cardíaco, ficou claro isso? Não pense no coração aqui, ó, o órgão. Pense na natureza, em algo que você é por dentro. Um outro estudioso, Lower, ele descreve o coração assim, olha que interessante. Ele fala 4 coisas sobre o coração. Primeiro, a parte humana que Deus tem interesse primordial. A Bíblia diz que Deus vai mudar o quê? Quando Ele alcança alguém, Ele quer mudar o quê? O coração dessa pessoa. Não é o órgão cardíaco, é a natureza dela, é a índole dela. Deus prova o quê? O coração. Não é o órgão cardíaco, irmãos. É a natureza, é a índole da pessoa. Em segundo lugar, coração, para esse estudioso, é a faculdade humana dentro da qual o homem imagina, intenta, tem desejos, projeta, pensa, entende, é a sede do que você é. O que você pensa, vou repetir isso várias vezes. O que você pensa, o que você sente, o que você faz, o que você planeja, o que está por trás da motivação do que você faz ou deixa de fazer, vem da onde? Vem disso aqui que Deus chama de coração, da tua índole. Terceiro lugar, o coração, para esse estudioso, é aquela substância interna do homem. Então veja, não é o órgão cardíaco, substância interna do homem que necessita ser reconciliada com Deus. Alma, espírito. Uma natureza que caiu com o pecado e que precisa agora ser tratado por Deus. Isso é o coração. E por fim, é o lugar das emoções, o centro da reação emocional, do sentimento, da sensibilidade. É a essência do que nós somos. Nós vamos ver mais para frente que Jesus fala que a boca fala do que está cheio, o pé, o cérebro, o quê? O coração. Ele não está pensando no órgão cardíaco, ele está pensando na natureza de alguém. As palavras de alguém revelam como está o seu coração. Isso é sério. O coração, irmãos, como eu disse, é quem somos lá no mais profundo do nosso ser. Está passando o carro aqui, fazendo uma propaganda para os caras. Vamos esperar um minuto. Irmãos, olha lá, o coração é quem somos lá no mais profundo do nosso ser. O coração na Bíblia é o nosso verdadeiro eu. É por isso que, olha o texto de Provérbios 4, 23. Você tem aí tua Bíblia? Abra aí em Provérbios capítulo 4, versículo 23. Olha só, um dos textos mais esclarecedores sobre o coração. Olha o que diz o sábio aqui, inspirado por Deus. Provérbios 4, versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, se deve proteger, tomar cuidado na vida, cuidar com a sua vida, sobre tudo que você precisa guardar. Guarda o coração. Por quê, hein? Porque dele procedem as fontes da vida. Tudo vem, a tua vida vem do que é o teu coração. Não é o órgão cardíaco. É ele, o coração, quem controla a mente, meus irmãos, os sentimentos e o comportamento de alguém. Então, a gente pode dizer assim, que a qualidade do coração determina, por exemplo, a crença do indivíduo. No que ele crê, no que ele não crê, determina o seu estilo de vida, a forma como ele vive a sua vida. Determina a sua visão de mundo, a sua cosmovisão. O que é a realidade? O que eu faço aqui? Para onde eu vou? Quem é Deus? A sua visão de si mesmo. Quem sou eu? O seu linguajar. Você cuida ou não com o que sai e entra pela tua boca? O seu propósito de vida, eu vivo para quê? Tudo isso vem do que é o teu coração. Pode falar, Laís. Às vezes o coração, no lugar que ele interfere mal,
para justificar o uso do costume, como o pessoal não entende, claro, está ouvindo ali, quem está ensinando não entende, mas quem está de baixo. A ideia para confirmar o uso do costume, obrigar o povo, ele fala assim, então Deus aqui é o coração, ele não é a pobreza, não tem nada a ver, porque através do coração do indivíduo, nesse sentido correto, do que ele vai falar, é que Deus transforma todo o ser. Muito bem, Alaís. Através do coração, Deus vai transformar todo o ser. Misericórdia. Misericórdia, a pessoa entendeu o coração como um órgão cardíaco. O coração aponta para uma natureza espiritual que Deus quer transformar pelo Espírito. Isso é o coração. O coração nas Escrituras, por exemplo, olha só que legal, controla as expressões faciais. Olha Provérbios 15 e 13. Você está em Provérbios? Vai para o capítulo 15 lá, Sérgio. Provérbios 15, versículo 13. Lê para mim, bem alto aí, Sérgio. Provérbios 15 e 13. Isso. Capítulo 15, versículo 13. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se arrasta. Entendeu aí a relação dessa natureza com a parte física? Por exemplo, aqui no caso, um coração alegre aformoseia o rosto. Olha lá, controla a língua. Sérgio, Provérbios 15, 28. Aí mesmo no capítulo 15, agora vai no versículo 28. Isso aqui é muito interessante. Provérbios 15, 28. 15, capítulo 15, versículo 28. Não. Provérbios capítulo 15. Onde você está? Isso, lá 15. Ó, isso, aí é certo. 15, verso 28. Aqui. Isso. O coração do justo medita no que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama em abundância coisas más. Está vendo aí de novo a relação desse coração com o que você fala? Olha, tem mais. Controla os planos e o comportamento. Sérgio, volta aí. Capítulo 6. Provérbios, capítulo 6. Vai para o capítulo 6. Vai ficar expert nesse livro aí, Sérgio. Provérbios 6, 18. Olha o versículo 18, Sérgio. O coração que maquina pensamentos pecaminosos, pés que se apressam a correr para o mal. Olha aí. Olha a relação do coração com planos malignos e um comportamento que corre para o mal. Vem da onde? Do coração. Não é o órgão cardíaco. Não faz sentido se for o órgão cardíaco. Quem pensa no órgão cardíaco destitui o coração bíblico da sua natureza. Controla as emoções. Sérgio, Provérbios 12. Vai para o capítulo 12. Versículo 25. A ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. Onde é que está a ansiedade, esse descontrole das emoções? No coração. Não pode ser o órgão cardíaco. Porque a ansiedade domina o quê? Quando você está ansioso? Mente, sentimento e até a tua conduta. Ou seja, ela toma o homem inteiro. Então o coração está apontando para algo que implica na vida inteira do homem. Olha lá, controla a vida inteira. Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Lá em Marcos 7, de 20 a 23, Jesus deixa claro, o que sai do coração é o que corrompe e condena o homem. Por isso que ele diz, pelas suas palavras será justificado ou não. A boca fala do que está cheio o coração. Porque, assim como uma goiabeira não pode produzir tangerina, uma natureza má não pode produzir obras que glorifiquem a Deus. Um coração não convertido, uma natureza não convertida a Cristo, não pode dar bons frutos. Isso,
Isso, Patrícia. É pelos frutos que você conhece a natureza de uma árvore, se ela é boa ou não. É pela qualidade da água que você vê a qualidade da fonte de onde ela vem. Se ela é boa ou se ela é amargosa. E por aí vai. Tudo vem da onde? O que você pensa, sente e faz. Do coração. Lá do âmago da pessoa. E em Lucas 6,45, o texto que eu falei, as palavras revelam a natureza do coração, da sua vida. Portanto, cuidado com as palavras, né? Aqui já fica uma aplicação. Tem gente que vive falando palavrão, que não cuida de jeito nenhum. Está mostrando o quê? Uma natureza depravada. Porque o Espírito Santo não gosta disso. E aqueles que foram alcançados pelo Espírito, eles vão lutar contra isso, para limpar a boca. Não vai acontecer da noite por dia. Você pode ter um irmão de vez em quando escorregando num palavrão, mas ele vai lutar contra aquilo, para deixar aquilo de lado, cada vez mais. E eu pensei no Salmo 14, irmãos. O Salmo 14 e o Salmo 53 começam da mesma forma. Diz assim, ó. Diz o insensato, aonde que ele cogita que não há Deus? Em seu coração. Olha que interessante. Ele cogita no coração. Se o coração fosse um órgão cardíaco, como é que ele poderia cogitar? O órgão cardíaco pensa por si mesmo? Não. Diz o insensato no coração, não há Deus. E a partir daí, olha a influência desse coração caído. Corrompem-se e praticam abominação. Ele está corrompido espiritualmente e ele vai praticar, vai ter uma vida vivendo por desagrado de Deus. Já não há quem faça o bem. Porque, vamos pensar sobre o coração caído, essa natureza que caiu. Por que que o coração humano se tornou mau? E nós, como crentes presbiterianos, a gente tem a resposta na ponta da língua. Gênesis capítulo 3. Quando o pecado entrou na nossa vida, a nossa natureza foi corrompida por ele. Mente, sentimentos e a nossa prática diária se tornaram algo que desgosta a Deus, que não tem capacidade em si para satisfazer os requisitos exigidos pela lei de Deus de perfeição. Por isso nós precisamos de Jesus. Ali caiu o coração. Antes da queda, o coração de nossos primeiros pais era puro, era limpo, tinha um livre-arbítrio. Ele poderia escolher obedecer a Deus. Hoje a gente não pode mais em pecado. Tudo que fazemos está manchado, marcado, conduzido pelo pecado. Mas Adão e Eva poderiam. Eles tinham um livre-arbítrio, que é a capacidade de, pelas próprias obras, dizer não ao pecado. Nós não podemos mais fazer isso hoje. O pecado está em nossa natureza, manchou a natureza. É diferente de livre agência. Você pode escolher resistir ao pecado. Você conhece o pecado e você escolhe não pecar. Então eu sei que é mentira. Então eu tenho aqui um caminho entre mentir e dizer a verdade. Eu vou dizer a verdade. Isso é livre agência. Você não pode fazer isso o tempo todo. E mesmo fazendo isso, você faz isso com a marca do pecado. Está pregado, irmão. O pecado é algo que não tem como. A presença do pecado em nós só vai ser tirada na glória. O Espírito Santo nos livra do domínio do pecado, mas não da presença dele. Portanto, hoje nós estamos numa situação pior do que Adão estava antes de pecar. Porque lá ele não tinha o domínio do pecado. Ele tinha livre-arbítrio para escolher por ele. Hoje nós temos existe o domínio do pecado. A presença dele. E nós não temos mais esse livre-arbítrio. Livre-arbítrio, a palavra diz, é uma livre vontade. É uma vontade liberta do pecado. Não tem como, porque a presença do pecado está em nós. Mas esse é o tema para uma outra discussão. Olha só, em Jeremias 17:9. O que Jeremias diz? Um texto muito conhecido. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E isso aí, irmãos, esse engano, essa corrupção do nosso coração, não começou com Jeremias, começou logo após a queda. Olha lá, logo depois da queda, Caim mata o próprio irmão. Depois um descendente de Caim, chamado Lameque, toma 2 mulheres e começa a prática da bigamia, que é pecado. Deus nunca aceitou isso. Lameque começa a bigamia. Olha como era a geração pré-diluviana, antes de Deus mandar o dilúvio.
Um texto lá de Gênesis 6:5. Olha o que Deus viu na humanidade. Viu Deus que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Está vendo aí? Não é o órgão cardíaco, porque esse órgão cardíaco não pode ter desígnio, desejo, vontade. E Deus então manda o dilúvio. Essa palavra enganoso de Jeremias 17:9, que é o coração, significa algo traiçoeiro, cheio de engano, armadilha, repleto de maquinações para fazer o mal. Lá no livro O Mal que Habita em Mim, esse Chris Lundiger, ele escreveu esse livro, O Mal que Habita em Mim. Talvez pensando no que Paulo disse lá em Romanos capítulo 7, né? Quando disse que olha para ele e não vê bem nenhum. E ele sabe que há um mal que habita nele. Talvez ele tenha tirado esse título de Romanos 7. O Chris Lundiger, ele usa uma ilustração bem legal para demonstrar como é o coração humano depois da queda. A ilustração é da casa mal assombrada. Olha o que ele diz sobre o coração humano. A casa mal assombrada nos assusta porque ela esconde alguma coisa desconhecida e é mortal. Ela tem incontáveis guarda-roupas, armários, paredes falsas, alçapões, sótãos, porões, cantos e sombras, onde o monstro fica de tocaia, lambendo os beiços para nos atacar. E ele conclui: você tem uma casa mal assombrada dentro de você, o seu coração. Olha isso, irmãos. Vocês entenderam a ilustração? Tem que tomar cuidado com o coração, com essa natureza caída ainda dentro de nós. Graças a Deus que o Espírito nos ajuda a dominá-la. Nós vamos ver no final a aplicação. Primeiro a conhecê-la, porque muita gente, dona Lisete, vive sem conhecer essa natureza, esse coração, e é dominado por ele. É assombrado a vida inteira por esse coração. Esse coração, ele caiu, mas ele é redimido também. O salmista no Salmo 14, que a gente leu, versículos 1 a 3, ele faz uma descrição universal da natureza do coração humano. Está caído. Não há quem busque a Deus. Não há nenhum sequer. Todos corromperam. Todos se corromperam. Essa é a descrição da humanidade, do coração humano. Mas qual a solução para mudar esse coração corrompido pelo pecado, pela queda? Deus não nos deixou sem esperança. Há uma saída. É a operação espiritual. É uma operação espiritual, em primeiro lugar. Não há nada que o homem possa fazer para mudar a sua natureza, a partir de um conjunto de regras éticas, a partir de um ritual, não. A partir de um tratamento humano, não. Primeiro, é uma operação espiritual, onde o coração de pedra, que vive para satisfazer os desejos de uma natureza espiritual caída, agora ganha vida, vida para Deus, e passa a ansiar e a viver para o Senhor. Meus irmãos, o que Deus faz com um pecador, quando o ressuscita, é algo tremendo, é algo que vai além da nossa compreensão, é algo suntuoso demais. Deus nos ressuscita espiritualmente. Ezequiel 36, um texto muito conhecido, lá nos versículos 26 e 27, olha o que diz o profeta, no contexto do cativeiro babilônico de Judá. O povo está lá, e Deus levanta esse profeta para trazer esperança ao povo nos dias do cativeiro. E olha onde renasceria esse povo, a partir da onde eles teriam uma nova vida. Ezequiel 36, 26 e 27. Dar-vos-ei coração novo. Eles precisavam de um coração novo. E porei dentro de vós espírito novo. Eles precisavam um coração novo que tivesse um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, o coração duro, onde a palavra de Deus não entrava, e por isso muitos estavam no cativeiro naqueles dias. E darei coração de carne, coração sensível, que pulsa, coração vivo, porque uma pedra não é algo vivo. Porei dentro de vós o meu espírito. Dentro de vós o espírito vai estar onde? No coração. Coração não é o órgão cardíaco, é essa nova natureza, o espírito que atua na mente, nas emoções, no sentimento e na conduta. E a partir daí
farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observei. Isso aí foi cumprido lá em Atos 2, no Pentecostes, quando Jesus, exaltado em glória, derrama o seu Espírito sobre a igreja, o seu corpo, por meio do qual agora o seu reino de vitória contra os seus inimigos vai sendo estabelecido no mundo até o seu retorno. O que Cristo lá está fazendo aqui por meio da igreja, na unção do Espírito Santo dele? Vencendo inimigos, vencendo o nosso coração caído a cada dia, quando pelo Espírito Santo dele ele vem dominar as nossas paixões, os desejos de uma natureza, de um coração de pedra que havia em nós. Está dominando esses inimigos nossos, está vencendo o diabo e as tentações, está vencendo um mundo que não conhece Deus, está vencendo o nosso próprio pecado. Percebe? Tudo isso está acontecendo aonde? No coração, onde mora o Espírito, na nova natureza que ele nos deu. Impressionante isso. Todo homem precisa então de um coração novo, irmãos. O homem precisa de um coração novo, ser reconciliado com Deus, começar a viver uma vida de agrado a Deus, viver em paz, sabendo que foi declarado justo diante de Deus pelos seus pecados. Ele precisa de um novo coração, pelo menos para duas coisas. Primeiro, para amar, obedecer e servir a Deus, para ele entender quem é Deus, o que Deus espera dele. Há esperança nas mãos de Cristo para a vida dele. E em segundo lugar, ele precisa de um coração novo, vivo, onde mora o Espírito, uma nova natureza espiritual, para conhecer e lutar contra o pecado que ainda habita na sua vida. Deus não salva alguém para que você continue uma vida de pecados. O Espírito é santo. O santo não é sobrenome do Espírito, a terceira pessoa da Trindade. O Espírito é santo porque ele santifica quem ele habita. Ele é santo em si e ele santifica quem ele habita. Espírito Santo. Paulo sabia da força do pecado vivendo nele. Romanos 7, 21. E isso era uma boa notícia. Por quê, hein? Porque agora o Espírito Santo, baseado no Espírito Santo, fiado nele, Paulo podia lutar contra o mal que habitava nele. Irmãos, que boa notícia o Evangelho nos traz. Que boa notícia é essa? Em sabermos que o pecado está em nós, mas nós temos o Espírito Santo que nos habilita a lutar contra ele. Então, crente que tem prazer em uma vida de pecado é uma contradição de termos. O crente nasceu de novo para lutar contra o pecado. Ele peca, mas ele odeia o pecado. Ele se entristece quando ele peca. E ele confessa a Deus em oração e pede perdão. Na certeza, Sérgio, de que Deus já o perdoou, Célia, Alisete, Alaídes, Patrícia, de todos os pecados. Que conforto é isso? Paulo sabia que o Espírito Santo nele apontava o pecado nele e ele podia lutar contra isso agora. Aqueles que não descobrem o poder do pecado em seus corações, eles vivem a vida toda dominados pelo pecado. Entende o tamanho da bênção de conhecer o coração? Essa nova natureza que é redimida em Cristo? Você pode lutar contra ela. Você conhece ela. Você sabe nessa casa mal assombrada onde é que o monstro está escondido. Você sabe onde você pode ir ou não. Deus sabe, agora Ele te dá limites agora. Então, por exemplo, eu sempre falo lá para o pessoal da Missão Vida. Você sabe dos seus limites. Se você tem problema com álcool, meu caro, você não pode frequentar boteco. Você não pode passar nem na calçada de um boteco. É uma tentação. É um lugar que você tem que evitar para não cair. Se você tem problema com pornografia, você tem que fugir do celular, das mídias, de tudo aquilo que envia material pornográfico para você. Se você tem problema com sexo, com jogo, com jogatina, você não pode ir em bingo. Você não pode participar dessas coisas. Por quê? É um laço pecaminoso. Deus abriu os teus olhos para isso agora. Você tem que lutar contra isso. Olha, eu acho interessante a declaração que Deus dá de Jó. Vocês já perceberam isso? Quando, lá no início de Jó, capítulo 1, é Deus que fala que Jó era homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. É Deus falando isso de Jó. Não é o diabo, é Deus. Jó era um homem que se desviava do mal.
Ele sabia por quê? Porque o Espírito Santo abria os olhos dele para todo o mal ao seu redor. Então ele se desviava disso. Então, irmãos, conhecer o nosso coração, conhecer o que ele é capaz de fazer, a redenção que há pelo Espírito Santo sobre ele, é uma bênção, porque agora você pode dominá-lo. Enquanto aqueles que não o conhecem são escravizados por ele. E muitas vezes, gritando para todo mundo que está caminhando com Deus, mas vive uma vida ímpia, como se não conhecesse a Deus. Daí a gente já pode concluir a nossa aula. Sem um conhecimento adequado do coração humano, irmãos, do que ele é, do que o pecado fez com ele, e de como Deus o redime da corrupção, sem conhecer isso, não há como conhecer a si mesmo. Lembra de Sócrates? Conhece-te a ti mesmo. Como? A partir da tua mente humana, ela é dominada pelo teu coração. Se o teu coração é caído, os teus pensamentos são caídos. Como é que você pode se conhecer? Se você está dentro do buraco, tua mente caída, como é que você sai dali sem ajuda? Entenderam a implicação disso? Conhece-te a ti mesmo a partir de onde? A partir do que eu penso? A partir do que o psicanalista me diz? A partir do que a filosofia me diz? A partir do que isso me diz? Aquilo me diz? Está tudo caído, é tudo dominado pelo coração não redimido. Eu preciso me conhecer a partir do que Deus diz. A partir do que um coração redimido por Deus diz. Que bênção é ser crente, irmão. Conhecer essa palavra. E tem gente que diz que o crente é um bobão. Misericórdia. É uma marionete. E eles então, qual é a fonte de autoridade do conhecimento desse que está acusando o crente? Quando alguém diz isso para mim, eu falo, escuta, você tem uma fonte de autoridade da verdade superior à Escritura? Eu acredito em algo que tem pelo menos 3.500 anos, e que é provado, e reprovado e mais provado na história, na minha própria vida, na vida de pessoas que eu vejo sendo transformadas o tempo todo. E a tua? Onde é que está a base da tua autoridade? É o que você acha? É a tradição da tua família? É o que você aprendeu no livro da escola? Me diz, qual é a fonte da autoridade da tua verdade? Problema de epistemologia. Epistemologia é o conhecimento da verdade. Da onde está a tua base da tua verdade? A minha é o que Deus revelou. E eu descanso nela. Cuidado com isso. Então, irmãos, é uma bênção conhecer o que é o coração. O mundo sem Cristo desconhece a natureza caída do seu coração e busca mascarar a sua corrupção de muitas formas. Por exemplo, fazendo caridade. Então as pessoas confiam naquilo que elas fazem para o próximo, e daí Deus vai se agradar de mim. Ou então, tendo boa intenção. A pessoa vê um desastre, ai, que tristeza isso, eu jamais agiria dessa forma, isso deveria ser diferente, confiada na sua boa intenção. Ou então, uma visão distorcida da justiça divina. Tem gente que diz assim, Deus é bom e não vai condenar ninguém. Deus é bom, mas Ele é justo. E Ele mandou o Filho dele, condenou o pecado do povo dele no Filho dele. E Ele vai deixar impune o pecador, que não confia no Filho dele? Deus é justo acima de tudo. Senão Ele não seria Deus. Como é que eu vou confiar num Deus que não é justo? Como é que Deus pode colocar lado a lado o apóstolo Paulo e Adolf Hitler e salvar os dois? Esse Deus seria justo? Eu não sei onde estava o coração de Hitler lá no final da vida dele, mas olhando para o que ele produziu, gente, ele dizimou mais de 2 milhões de judeus, fora o restante das gerações que vieram desse povo dizimado e que hoje sofrem ainda. Quantos milhões de vidas esse homem não destruiu? Como é que eu posso dizer que Deus vai absolver esse homem no dia do juízo, se ele morreu sem Cristo? Se Deus fizer isso, Ele é injusto com aqueles que entregaram a sua vida pelo Evangelho. Os apóstolos, eu e você aqui hoje, Deus não vai fazer isso. Mas tem gente que pensa assim, Deus é bom, não vai condenar ninguém. E a religiosidade cega, então? Hoje em dia, todo mundo fala de espiritualidade, todo mundo diz ter uma religião, todo mundo diz ter uma fé, mas fé em quê? Fé em quem? Quem é que trouxe essa fé? Porque a fé bíblica é dada por Deus, e é dada com objeto, é dada para recair em Jesus Cristo. Não é dada para recair no homem.
num tratamento humano, numa descoberta da ciência. Não, a fé é em Cristo. É Ele que muda o coração. É Ele que muda a nossa natureza, a nossa disposição. Quem tem autoridade para falar sobre o nosso coração, irmãos? Samuel? Tudo bem, Samuel? Não chora não, filho. Irmãos, quem nos formou é que pode falar sobre o nosso coração. Por isso, Jeremias 17:10, ele responde à pergunta anterior do versículo 9, né? Quem conhecerá o coração? Olha Deus dando a resposta por Jeremias. Eu, o Senhor, eu conheço o coração humano. Eu esquadrinho o coração. Eu conheço o coração do homem, de todo homem, porque Ele o formou. Por isso, a fonte autorizada para falar o que é o coração humano é a Escritura. É onde Deus se revela. É onde Deus revela o que é o coração, o que é a sua queda, o que é a sua redenção. E Deus não somente conhece o coração, mas Ele pode curá-lo. E Ele cura por meio do sangue redentor de Jesus Cristo, que lavou o coração de toda a corrupção do pecado. Jeremias 17:14, Jeremias pode dizer então: cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Jeremias está dizendo: Tu és a minha gratidão, é aquele que eu me volto no momento de escuridão, no momento de aflição, porque eu sei que contigo está o poder para me curar, para me salvar, para me transformar. Irmãos, Jesus conhece perfeitamente todos os segredos e becos de nossos corações, e Ele pode nos curar e salvar. Lá em João 7:37 e 39, ele diz assim, na festa dos tabernáculos, né? No último dia daquela festa, era o momento das luzes. E ali a gente lê assim, ó, João 7, de 37 a 39. Estava no último dia da festa dos tabernáculos. Ele diz o seguinte: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior, do coração, desta nova natureza espiritual, fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber nos corações, lá no Pentecostes, os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, não na plenitude como foi dado no Pentecostes, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. E o Espírito desceu sobre a igreja no Pentecostes quando Cristo foi exaltado à direita do Pai. Aí ele derramou o Espírito, numa plenitude que o Antigo Testamento não conhecia. E tem um servo de Deus que ele faz uma ilustração do poço contaminado, olhando para o coração humano. Imagine um poço profundo em uma fazenda. Imagine um poço. Por fora, ele parece limpo, bem cuidado. Mas lá no fundo, a água está contaminada, com veneno, invisível ao olho nu. Você olha o poço, está bonito, mas ninguém vê que lá no fundo a água está contaminada. Quem bebe dessa água, aos poucos, não percebe. Não é esgoto. Você vai tomando, mas tem algo ali que está contaminado. Mas você vai tomando. Quem bebe dessa água, aos poucos, adoece. Alguém tenta limpar o balde. Vamos tentar melhorar esse poço? Tenta limpar o balde, mudar a corda que puxa o balde, pinta a borda do poço, mas nada disso muda o quê? A água contaminada. A única solução é trocar a fonte, remover o que está no fundo, a água, purificar completamente. Irmãos, assim é o coração humano. Ele pode parecer bom externamente, por meio de muitas obras, mas por natureza, ele está corrompido pelo pecado. Não basta então melhorar as obras externas, o comportamento externo. O coração precisa de transformação profunda, natureza espiritual nova, algo que é operado por Deus. O coração precisa ser trocado pelo Espírito Santo e ganhar nova vida. E essas aplicações para terminar, que bênção é, meu irmão, você saber, primeiro, o que é o teu coração, o que há de mais corrupto. Você tem que tomar cuidado com essa natureza espiritual ainda presente em você. Em segundo lugar, o que Deus em Cristo fez com o teu coração. Olha o texto de Tito 3:5, vou ler para os irmãos. Tito 3:5. O que Deus fez no teu coração?
não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Deus fez isso em Cristo, lavou o nosso coração. Lá em Efésios 2:5, a gente está estudando a carta de Paulo aos Efésios, terças, Efésios 2:5, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Deus lavou o nosso coração e nos deu vida a esse coração, quando nos ressuscitou espiritualmente em Cristo, quando cremos nele. Terceiro lugar, o poder que você tem agora para dominar os desejos caídos do teu coração, pela ação do Espírito Santo, que em você habita. João 16:8, Jesus diz que é o Espírito que nos revela o pecado, a justiça e o juízo. Então hoje, você conhece o teu coração. Os desejos contrários a Deus, que muitas vezes, passam pela tua mente, passa pelo teu sentimento, e está expresso em muita coisa que você faz. Você conhece. E Gálatas 5,16 diz: se vocês conhecem o Espírito, vocês devem andar no Espírito. Veja o poder para viver uma vida na dependência do Espírito Santo agora, porque nós conhecemos, nós temos comunhão com o Espírito, Ele está em nós. E por fim, que unido a Cristo em sua morte e ressurreição, você nasceu de novo para nunca mais morrer. Você já parou para pensar isso? O crente, outro dia eu ouvi isso, o crente é a única pessoa que nasce 2 vezes para morrer uma só. O incrédulo, ele nasce uma vez só e ele vai morrer 2. Ele nasce uma vez, o nascimento físico. Ele vai morrer aqui e no juízo ele vai ser condenado à morte eterna. E o crente? O crente nasce 2 vezes. Ele nasce fisicamente e ele tem um novo nascimento, quando Deus derrama o Espírito sobre a vida dele. Você tem 2 datas de aniversário. Uma é o teu nascimento físico e o teu nascimento espiritual. E aí você vai morrer uma vez só. Se Cristo não voltar antes. Porque se Cristo voltar antes da tua morte, você nem morre. Nem morte você morre. Nem morte você tem, que coisa estranha, hein? Nem morre, nem morte morre. Nem morte você terá, se Cristo voltar antes da tua morte. E se ele voltar depois, você vai passar pela morte física, mas você está vivo eternamente. Você não vai sofrer condenação no final. Que coisa linda isso aí, né? Lá em João 8, 34, 36, Jesus diz: todo o que comete pecado é escravo do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar desta escravidão, dar a vocês um novo coração, uma nova natureza, verdadeiramente vocês serão livres. Liberdade verdadeira só tem aquele que está nas mãos de Jesus Cristo, irmãos. Coração de verdade só tem aquele coração que está nas mãos de Jesus. Que coisa grandiosa isso. Tem que servir para o nosso evangelismo, para a nossa prática de evangelização. E eu trouxe aqui, é 11h30 já, né? Vale a pena, irmãos. Vamos cantar o hino 67 para encerrar essa nossa aula. Olha, o hino 67 é o hino que fala do coração quebrantado. É um hino maravilhoso. E eu trouxe aqui para os irmãos, para a gente encerrar essa aula, cantando a Deus esse hino 67. Deixa eu achar ele aqui. Coração quebrantado. Olha lá. Vamos cantar esse hino ao Senhor? Deixa eu achar o verdade. Aqui. A gente vai tocar, hein? Eu salvei hoje de manhã. Eu já imaginava, né? Eu salvei uma outra versão, sem ser MP3, eu salvei no MP4. E a mesa de som não vai tocar. Mas vamos ler então. Vamos ler o hino. Olha o que diz o hino 67. Sonda-me, ó Deus, pois vê meu coração. Prova, meu Pai, te peço em oração. De todo mal liberta-me, Senhor, até da transgressão que oculta for. Vem me lavar dos vis pecados meus, conforme prometeste, meu bom Deus. Faze-me arder e consumir de amor, pois quero te magnificar, Senhor. Todo o meu ser não considero meu, quero gastá-lo no serviço teu. Minhas paixões tu podes dominar, pois tu, Senhor, vieste em mim morar. Lá do alto céu o avivamento vem, e que comece em mim, seguindo além. O teu poder, as bênçãos, teu favor,
concede aos que são teus, ó Pai de amor. Que declaração maravilhosa essa do nosso coração, do poder que Deus tem para redimi-lo em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Deu para entender um pouco sobre o coração humano nessa manhã? Vocês viram que interessante? Essa questão, não é? Do coração como uma natureza dentro de nós que pensa, sente e age. E você não pode, portanto, ser alguém não redimido no coração e pensar, sentir e agir segundo a vontade de Deus. Não dá. Porque uma árvore só pode produzir os frutos para o qual ela foi criada. Para que o coração seja redimido, ele precisa do sangue de Cristo lavando de toda a iniquidade. Vamos orar para encerrar? A Laís, ora para a gente, por favor, aqui, para a gente encerrar. Você também que está participando dessa aula aí pela internet, que Deus possa ter falado ao seu coração. Vem aqui, se você mora em Nova Granada, se reunir conosco. Todas as manhãs a gente tem aqui o ensino a Escola Bíblica do Senhor. Vamos orar agradecendo a Deus? Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado pela escola dominical. Obrigado, Senhor Deus, pelo curso da manhã. Obrigado. Obrigado por operar milagres e grandes coisas na casa da oração do Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado pelo ministério. Obrigado, Senhor Deus, pela nossa vida, por ter nos guardado, nos transformado. Nos fez nascer de novo, novas criaturas do Senhor Jesus. Obrigado, O Senhor. Senhor continua abençoando o trabalho da casa de oração. Abençoa. Não deixa que nada, ninguém quer o crescimento da igreja do Senhor. Aleluia. Repreende todo o mal. Amém. Repreende toda a fonte do mal. Amém. E ele nos dirá, para que esse trabalho continue crescendo. Amém. Agora, por nós. Amém. Amém. Em nome do Senhor. Amém. Um bom domingo a todos. Que Deus os abençoe, meus irmãos.